Este projeto é uma prática pedagógica para os residentes do projeto Residentes Pedagógicos da Universidade Federal do Espírito Santo. O objetivo é apresentar um pouco a violência contra a mulher nas obras de arte de Berna Reale e Cristiane Reis. O tema do trabalho é o olhar das violências na arte, estudo de caso da violência contra a mulher nas obras de Berna Reale e Cristiane Reis. Por que certas fotografias nos obrigam a olhar para o que não queremos ver? Esta frase é muito pertinente à proposta da violências contra as mulheres e vai instigar muito o olhar das violências dentro das obras. Berna Reale. Berna Reale nasceu em Belém do Pará. Ela é formada em artes visuais na Universidade Federal do Pará e atualmente é perita criminal. Ordinário e a morte. Como se instaura a morte na imagem? Ordinário é uma video performance e foto performance feita em 2013. A Berna Reale pede autorização ao Ministério Público para retirar esses ossos e expô-lo na performance. Esses material, esses ossos, esses crânios, estão apreendidos pela polícia, porque não se sabe a identificação dos ossos, quem são essas pessoas, como morreram. E na imagem pode-se observar que tem o chão batido, de terra batida, a vestimenta da artista é toda preto e tem um cachorrinho perto da artista também. Esse bairro, ele é o bairro Jurunas, em Belém do Pará. É um bairro periférico e que tem bastante violências. Tem altos índices de violência nesse local. A morte e as vanitas. Vanitas é a representação das caveiras na história da arte. E na imagem anterior, a gente vê a predominância do olhar, o rosto da artista nos encarando o espectador. E também é uma ironia da artista representando simbolicamente o carnaval, mas é um carnaval totalmente diferente, que aqui não se festeja com a alegria, mas diante do contexto brasileiro, do que vem acontecendo no Brasil e com as mortes do Covid, parece realmente que estamos festejando as mortes, por conta de termos um presidente louco e que não valoriza a vida, não valoriza a vacina. E essa obra foi feita em 2011, porém, ela faz uma referência aos dias atuais que estamos vivendo, da pandemia. Rosa Púrpura é uma video performance da artista e vídeo performance e foto performance, né? Foi feito em 2014, também em Belém do Pará. A artista está denunciando junto com essas meninas de uma escola pública lá do Belém do Pará a violência que ela sofre no dia a dia, tanto na rua como na igreja, na escola, essa hipersexualização dos corpos femininos, essa adultização, né, do corpo feminino, essa erotização de jovens meninas como mulheres, né? E isso é uma violência em vários sentidos, tanto como bullying, como agressão, como violência psicológica, como violência emocional, afeta todas as formas de violências, essa fotografia. Porque no dia a dia, esses corpos são desejados pelos
homens mais velhos e principalmente é uma questão essencial para falar abuso infantil, abuso de menor e abuso sexual infantil. Então, esta performance, no meu olhar como leitora e observadora, diz isso. Na segunda imagem e terceira, são a Berna Reale reunida com seu esposo, o Vitor Reale. O Vitor Reale fotografa todos os trabalhos da Berna. A vestimenta, a Berna comprou os tecidos e as meninas costuraram e principalmente não teve ensaio. A Berna só disse o que elas deveriam fazer, que era marchar, e elas conseguiram executar sem nenhum ensaio prévio. E elas conseguem caminhar num ritmo ditado, tem uma banda marcial ao fundo. Quem quiser depois pode colocar Rosa Púrpura no YouTube, que vai ver um pouco dessa vídeo performance. Outras questões eu queria falar. Na boca delas tem um objeto que é de plástico e que simboliza a vagina. Por isso que eu falei que elas estão discutindo bastante a questão da violência no corpo feminino. E o corpo feminino está presente na história da arte como modelo, objeto de desejo, sempre através de um olhar masculino que impunha rótulos e pudores. Cristiane Reis. Cristiane Reis é uma artista formada na Universidade Federal do Espírito Santo em artes visuais. Ela nasceu na Bahia, mora na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, e atualmente ela é mestranda no programa de pós-graduação em artes da UFES. A série Laços da artista dialoga muito com a questão da Lei 11.340/2006. Ela foi uma lei é uma lei mais conhecida como a Lei Maria da Penha. Maria da Penha Fernandes, ela foi agredida pelo seu esposo, colombiano Antônio Hereidas Viveiros, e eles namoraram, eles casaram, tiveram filhos e foram morar em Fortaleza. Porém, quando ele conseguiu a cidadania brasileira, ele começou a agredir a Maria da Penha. Agrediu ela 3 vezes. Numa dessas tentativas, ele tentou assassinar ela e deixou ela paraplégica. O caso ficou conhecido internacionalmente entre o ano 1991 até 1998, e no qual, em 2006, a lei foi promulgada pelo Luiz Inácio Lula da Silva. A série Laços corresponde muito à questão do afeto, ao amor, e principalmente esta obra não condiz muito com o nome do título, porque na imagem não apresenta que tem algum tipo de afeto, apresenta o contrário, o desafeto. E a violência, está instaurada na capital de Vitória e toda a sua região metropolitana, todo o estado. O Espírito Santo tem o segundo lugar no ranking de violência contra a mulher, mais conhecido como feminicídio. E, e nessa obra da artista, ela realiza numa cidade periférica da capital, o município de Vitória, e o bairro é conhecido como São Pedro,
Antigamente tinha um grande lixão de São Pedro e é um bairro turístico que é conhecido como Ilha das Caieiras, onde vende torta capixaba e moqueca capixaba. Além disso, tem um belíssimo mangue. E a paisagem é lindíssima ali na Ilha das Caieiras. E, porém, nessa paisagem aqui, a artista apresenta as bonecas. Essas bonecas são bonecas de plástico. Nos anos 90 vendia muito essas bonecas por um preço super acessível, era 5, 6 reais essas bonecas. E o tamanho delas é mais ou menos o tamanho de uma criança de 5 anos ou 6 anos, é mais ou menos. Elas não são muito altas. E aqui a artista ela colocou jornal nos corpos dessas bonecas e depois pintou elas. Simbolicamente, pode ser pessoas brancas, pardas e indígenas, pode simbolizar isso. E na cabeça delas tem o capuz e o barbante. Aqui mais detalhes, a boneca verde parece que está grávida. E a violência na mulher, não importa se você está grávida ou não, você vai ser agredida. Tanto pode ser uma agressão para ferir, pode ser uma agressão emocional, psicológica, pode ser uma agressão no seu ambiente de trabalho, ou na igreja, na escola, qualquer lugar é suscetível sofrer uma agressão. Então, nessa outra imagem, tem várias outras bonecas, laranja, vermelha, as verde. E a artista quer dizer, no meu ponto de vista, o silenciamento da nossa voz, da nossa visão, da nossa forma de agir, de se comportar no mundo, né? Sempre somos questionadas pela nossa forma de vestimenta, pelo nosso cabelo, se queremos ou não ter filhos, se queremos ou não limpar a casa. Então, somos agredidas o tempo todo. A fotografia é um dos suportes primordiais que utilizo, tanto autoral quanto através da apropriação. Cristiane Reis Alencar. Esta é a primeira obra da artista, ela fez em 2013. A anterior era de 2015. Ele me dizia no meu ouvido que era por amor, violência contra a mulher na arte. Aqui, esta obra, a artista fez no começo da graduação dela e fez para a aula do professor Clériston Bochá, aula de fotografia, e ela levou esses 3 potes para a aula, já com óleos dentro, e as fotografias são retiradas dos principais jornais da capital, que é o jornal A Gazeta e a Tribuna. E cada pote tem um óleo. O óleo é um material corriqueiro, né? Toda casa tem óleo, tem algum óleo de cozinha. E ele é usado para fazer comida, para temperar saladas, muitas vezes, e ele é usado também para ferir. Pelo homem, né? Ele é usado para ferir, sim. E pode fazer uma simbologia à questão do óleo diesel, né? Ao óleo que pode colocar na mulher, e esse óleo também, quando ele está na cozinha, e ele pode pegar fogo e incendiar uma casa. E aqui as imagens, elas representam a agressão. A primeira imagem no corpo de uma mulher negra, a imagem do meio, a menina foi violentada, dá para se observar bem que a saia dela está caída, né, bem próxima do joelho, a saia dela, ela foi violentada sexualmente e morta. E a terceira é uma senhora idosa, já agredida na cabeça. Historiadas é uma obra da artista em que ela se apropria das imagens do jornal, ela olha para aquilo e ela começa a escrever sobre o sentimento dela, a sensação de olhar essas imagens. Muitas vezes, nos fragmentos, tem palavras repetidas, como fragmento, dor, esperança,
vingança, morte, amor, asco. Então são palavras um pouco repetidas. Esta obra, Historiadas, tem na monografia da Cristiane. Ela fez uma monografia. E ela tem um site também, para quem quiser pesquisar depois, pode estar olhando lá esses trechos. Essa aqui também é uma outra historiada dela, uma outra história. Bom, a série Marcadas, ela corresponde muito às séries anteriores, tem toda uma ligação. Marcadas também são imagens retiradas dos principais jornais da cidade, de Vitória, da capital, e no caso do Espírito Santo, né, os dois principais jornais do Espírito Santo, que são esses, impressos, a Gazeta e a Tribuna, e ela recorta todas as imagens de violência contra a mulher, ela vai despedaçando, destrinchilar, não sei se essa palavra é correta, ela vai rasgando todas essas imagens e refazendo também. Quando ela começa a colar, ela faz um mosaico que não tem começo nem fim da onde que começou a violência. E é da mesma forma no dia a dia. A gente pensa que uma violência às vezes é tão banal, é tão corriqueira, é tão sem sentido, e quando a gente vai ver, tem uma proporção enorme, uma que ganha assim, tanto no jornal como na nossa vida. Às vezes a gente acha assim, nossa, só bateu a primeira vez, ele vai parar. E aí quando a gente vai ver, a gente tá lá na delegacia denunciando o cara. E quando a gente vai lá na delegacia, muitas vezes retiramos a queixa, perdoamos, voltamos pro cara, agride de novo. Quando vai ver, estamos mortas, silenciadas, como na obra Laços. E nessas imagens aqui, elas falam muito bem sobre a questão da agressão. A primeira imagem parece uma borboleta para mim, toda despedaçada e sem esperança. E a segunda imagem já é um olho machucado, com sangue. Não dá para ver muito bem o olho, mas se olhar bem mais de pertinho, você consegue ver que há um olho e o outro parece que a mulher, na primeira imagem, que parece uma borboleta, levou um tiro nas costas. Bom, esta imagem parece uma árvore, mas é as costas de uma mulher agredida. Essa aqui é uma mais marcas, né? Essas marcas, elas são curadas, né? Quando alguém nos agride, a marca é curada. Mas a marca emocional e psicológica não é curada tão fácil. Então, por isso que tem o nome marcadas e a naturalização da violência no corpo é tão corriqueiro, é tão banal, é toda dia. Todo dia tem violência, a cada minuto tem uma violência, a cada minuto tem uma mulher morta. E, a violência, ela nos iguala como mulher. Não importa se é indígena, se é negra, se é branca, todas nós passamos ou passaremos por algum tipo de violência na vida. E por ser tão comum e tão próximos de nós, é algo que nos machuca ao falar disso. Eu, ao ver essa imagem, eu olho para ela e vejo essa mulher me perguntando, me encarando. E aí, o que você vai fazer por mim? Você não pode me salvar. É isto que eu sinto ao ver esta imagem. Bom, objetos deslocados no espaço da arte. São objetos utilizados no nosso dia a dia, na cozinha, pode ter esses objetos no quarto. Então, eles são bem acessíveis, que eles são deslocados do seu campo de utilização, pode ser a cozinha, ou pode ser algo para escrever. Então, eles são deslocados sua funcionalidade
para se transformar em objetos para agredir, matar, mutilar, enforcar. Então, são objetos deslocados por isso. Esses objetos deslocados foi feito em 2016. É uma série de cartões postais da artista em que ela deixou em alguns lugares da capital, como o Museu do Estado do Espírito Santo, a Galeria Homero Maceno, a GAP, Galeria de Arte e Pesquisa, a GAEU, Galeria de Espaço Universitário, o Parque Moscoso tem um centro de referência à violência contra a mulher e na Vila Rubim também tem esse centro de referência, onde a artista fez algumas oficinas na Vila Rubim e no Parque Moscoso com mulheres e deixou esse material lá. Ela extraiu todas as imagens desses cartões postais das notícias de jornais. Então, a faca e a caneta foram utilizados para furar o olho da senhora MR.G. No meio de cada verso do cartão postal tem a notícia de jornal. Uma caneta Bic e uma faca de cozinha foram os objetos que o ex-marido encontrou pela frente para perfurar os olhos de M.R.G. Em depoimento, ela disse: "Eu cozinhava, agora é tudo escuridão." Isso está na monografia da Cristiane. Uma tesoura também pode ser usada, a cadeira, a tábua de cortar carne, a chave, o socador de alho, um capacete. São objetos que pode utilizar para práticas de violências, né? Material complementar para atividade pedagógica na residência em artes visuais. Kika Carvalho. Kika Carvalho nasceu em Vitória. Ela é graduada na Universidade Federal do Espírito Santo em Artes Visuais, licenciatura. Ela atuou em grandes coletivos da capital, de coletivos de mulheres de grafiteira em 2009. Artista visual e educadora social, iniciou sua trajetória no grafite, sendo a primeira mulher de destaque a pintar os muros de Vitória e uma das responsáveis pela construção de uma cena local, com trabalhos que podem ser encontrados hoje em diferentes cidades do país. Atualmente, sua prática em pintura se materializa em diferentes suportes, técnicas e escalas, com uma pesquisa minuciosa em torno da cor azul, elemento importante na busca por uma contranarrativa. Suas investigações passam por questões do lugar social que ocupa enquanto mulher negra bissexual, residente em um estado com grandes índices de violência contra mulheres, juventude negra e população LGBTQ+. A série Brasões é uma série de 2020, bem recente, que ela trabalha a questão das religiões afro-brasileiras, né? Aqui tem a espada de São Jorge, espada de Ogum, simbolizando Ogum, simbolizando também as aberturas de caminhos na religião afro, tanto no candomblé como na umbanda. Aqui é a série também Brasão. Essa é recente, 2021. É uma série que ela pinta a cor azul. A cor azul, ela simboliza a questão da divindade dentro da religião afro-brasileira. Simboliza Iemanjá, simboliza sempre a liberdade e também simboliza a questão do sagrado. Além disso, é uma cor que ela pesquisou muito, que era muito utilizado no Egito, essa cor azul, como uma cor pigmento, né? Conclusão. O estudo estabeleceu o contato de vínculo entre as obras de as artistas com as práticas de coerção. O impacto da imagem abriga o discurso de crueldade ao corpo da mulher.
Os simbolismos da imagem criaram um vínculo de familiaridade. A interpretação das leituras de imagem permite conhecer e compartilhar momentos de sofrimento, dor, perda, traumas e morte, e principalmente intolerância religiosa. Acredita que as imagens falaram por meio do olhar da narradora dessa ação, a fim de impulsionar uma dramatização dos corpos silenciados. Nessa perspectiva, as violências no corpo da mulher enuncia as narrativas das práticas de violência na pesquisa das artistas Berna Reale e Cristiane Reis e Kika Carvalho. Proposta de atividade aos residentes. Bom, a primeira parte da proposta é vocês, residentes, pensar um pouco se sofreram, ouviram, ou se sentiram, ou se presenciaram algum tipo de violência na comunidade de vocês, na sua vida particular, na sua vida pessoal, na faculdade, na igreja, convívio com parentes, e escrever sobre isso. Vocês vão escrever e me enviar. Pode escrever no bloco de notas do celular, pode escrever numa folha de caderno, se quiser, no e-mail, no próprio corpo do e-mail, pode escrever numa página de Word, escreva como preferir e me envie. Na segunda parte, a gente fará uma reunião com vocês e os bilhetes eu vou retirar o nome de vocês e vou compartilhar. Então, cada pessoa verá um e-mail de um colega. E depois vamos discutir sobre isso, sobre o que vocês sentiram, o que vocês pensam a respeito de trabalhar a questão da violência na sala de aula com os alunos do ensino fundamental. Se a minha proposta é viável ou não. Eu fiz um plano de aula, já está compartilhado lá no Classroom, junto com a professora Cristiane, na pasta dela, sobre a minha atividade da violência com os alunos do 7º e 8º anos. Na primeira parte, é bem parecido com a prática que vocês farão de escrever um texto sobre a violência que vocês sofreram. Isso é bem parecido. Na segunda parte, é um pouco diferente da deles, que não, a parte deles não tem a segunda parte. A parte deles é um formulário que eles vão preencher online sobre a avaliação da disciplina ou da aula que eles presenciaram. E esse material de slides estão presentes no planejamento de aula, junto com a diferenciação para eles do que é violência familiar, o que é violência psicológica, o que é violência física. Então, esses conceitos para eles vai estar mais explicados. Em caso de dúvidas, vocês pesquisam na internet ou pode estar entrando em contato comigo, que eu estou aberta a sugestões e tudo mais que vocês precisarem. Então, na segunda parte da aula, vai ser uma conversa para a gente falar um pouco de como que a violência impacta no mundo da arte e como também está presente nas nossas vidas. O objetivo é a gente compartilhar histórias, compartilhar como a violência afeta o nosso contexto, como na prática docente. No mais é isso, eu agradeço a parceria de vocês e só para ressaltar, este trabalho fez parte da minha monografia, essas artistas, exceto a Kika Carvalho, não fez parte, mas as demais fez. A Artemisia também está presente no meu trabalho de conclusão de curso. Artemisia, depois se vocês quiserem pesquisar, o Artemisia sofreu abuso sexual e ela retrata isso nos trabalhos dela, e por isso que eu não coloquei ela, mas ela está presente dentro do meu texto. No mais é isso, eu agradeço. E só para finalizar, eu queria dizer que esse trabalho faz parte do planejamento junto com a professora Cristiane, fez parte da minha monografia, e eu pedi autorização ao professor Eric para fazer a atividade com vocês. Depois eu vou estar enviando um e-mail, caso seja preciso, eu acredito que seja preciso, se tiver alguma dúvida. Obrigada.